Boa noite. Olá, boa noite. Secretários estaduais e municipais de educação pedem ao governo que compre e distribua imediatamente vacinas para crianças contra a Covid. O volume de chuva na Bahia é o maior para dezembro em mais de 30 anos. As enchentes dificultam o transporte de donativos e destroem remédios e vacinas. Uma força-tarefa de São Paulo ajuda no resgate às vítimas. Estamos levando o seu Moisés. Bom, né, seu Moisés? E estamos levando o Beethoven. Bora, Beethoven! A chuva deixa 56 cidades em situação de emergência em Minas. E provoca alagamentos na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois de altas impressionantes, o índice que reajusta os preços de aluguéis dá sinais de trégua. Morre aos 28 anos o cantor sertanejo Maurílio, que fazia dupla com a cantora Luísa. O Jornal Nacional está começando. O número de mortos por causa das chuvas na Bahia subiu para 24. Em Ubatã, no sul da Bahia, uma cratera se abriu na BR-330. A rodovia está totalmente interditada. Na Serra do Marçal, a pista ficou bloqueada por 2 dias. Agora está liberada parcialmente, o que causa longos congestionamentos. Pela segurança, por tudo, a gente tem que entender também que a serra está um pouco em risco, né? As encostas um pouco sedentas. Com estradas interditadas, os resgates em regiões isoladas são feitos pelo ar ou de barco. Foi assim que bombeiros resgataram esse menino, com dificuldade de locomoção. Já esta família foi retirada de helicóptero de uma área isolada, no município de Itambé. É só gratidão, isso. E a gente não sabe dos riscos, achou que estava protegido, inclusive. E aí veio a outra notícia e a gente ficou preocupada e se a tendência é piorar e a gente não tinha como com 2 idosos, 2 crianças, então o jeito foi sair. Também é pelo ar que a cidade de Itapitanga tem recebido as doações. O município está isolado desde que a pista que liga a cidade a Coaraci foi interditada. A prefeitura de Itapitanga conseguiu liberar um caminho para levar água potável a comunidades rurais. Está viabilizando a estrada vicinal para que chegue água potável em carro-pipa para 2 comunidades isoladas e para a cidade de Itapitanga. O único canal de segurança é esse, de Guaraci até Itapitanga. O governo de São Paulo enviou uma força-tarefa com 30 bombeiros. Ontem eles resgataram moradores e animais ilhados. Estamos levando aí o Joni. Estamos levando o seu Moisés. Bom, né, seu Moisés? E estamos levando o Beethoven. Na Vila Juerana, um bairro afastado de Ilhéus, dezenas de casas ainda estão inundadas por causa da cheia do rio que passa ao lado. A Marilu voltou hoje, depois de 5 dias. A sala está vazia porque a enxurrada levou os móveis. Praticamente tudo. O que eu tinha era bem pouco, mas a água acabou levando, foi tudo. A Bahia também está precisando de ajuda com medicamentos. Em Itabuna, o almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde ainda tem lama da enchente e uma grande quantidade de soros, compressas, seringas, material odontológico, algodão e muitos outros itens que foram perdidos. Do lado de fora, uma pilha de lixo. Outra marca do desastre está nas paredes. Olha só a altura que a água atingiu. Não deu para salvar nada aqui no almoxarifado, que abastece 33 postos de saúde municipais. Uma unidade de pronto atendimento, uma policlínica e ainda o SAMU. Esse estoque iria abastecer os serviços de saúde de Itabuna até março do ano que vem. O desafio agora é repor tudo isso, e com urgência. Além desse prejuízo, 2 unidades de saúde foram invadidas pela enchente e perderam medicamentos de uso contínuo, como remédios de pressão e diabetes. Dona Tânia agora vai ter que conseguir de outra forma. Agora comprar, né? Com o que ainda? Porque a gente não sabe como a gente vai se reerguer. A cidade ainda enfrenta um surto de gripe. A gente ainda está fazendo inventário de tudo que foi perdido, não temos nem essa noção completa ainda. Precisamos de doação de medicamentos.
Precisamos de profissionais para nos ajudar. São muitas pessoas desabrigadas em colégios, em igrejas, precisando de assistência médica. Sobre a questão dos medicamentos, nós estamos em contato permanente com todos os municípios, recepcionamos as demandas e já solicitamos ao Ministério da Saúde, que enviou parcialmente uma quantidade de medicamentos, mas ainda falta enviar outros medicamentos e outros kits próprios para esse tipo de desastre natural. Estamos aguardando chegar para fazer com que todos esses medicamentos cheguem a cada cidade da Bahia. O Ministério da Saúde disse que enviou mais de 4 toneladas de medicamentos e insumos e 140 mil doses de vacinas para a Bahia, desde o começo dos temporais, e que equipes da Força Nacional do SUS devem chegar nos próximos dias para se juntar aos profissionais de saúde enviados pelo Ministério para as cidades afetadas. Em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou sobre a situação da Bahia. O que nós estamos fazendo agora e fizemos foi um aporte de recursos para fazer a desobstrução das vias e permitir que haja o trânsito entre as cidades que estão bloqueadas. As pessoas que estão desabrigadas precisam ser assistidas, precisam ser cuidadas, é isso que o governo está fazendo. O segundo momento é que é o momento de reconstrução. Este é o dezembro mais chuvoso em 32 anos na Bahia. Luciana e a família estão abrigados na casa de amigos, na cidade de Laje, para onde tinham se mudado há 3 meses. No dia de Natal, viram a casa mobiliada com esforço desmoronar. A família conseguiu escapar. Hoje, Luciana e o marido voltaram para ver o que restou da casa na beira do rio. Eu e minha família continuamos em Laje e vamos fazer a diferença por aqui. Recomeçar é o caminho para comerciantes de Medeiros Neto no extremo sul baiano. 80% das lojas da cidade ficaram debaixo d'água. Parte permanece fechada, falta mercadoria para levar o negócio adiante. Emílio teve que demitir funcionários contratados para o Natal. Vamos tentar ver o que acontece agora no ano que vem. O pessoal dá uma melhorada aí para poder estar voltando com as atividades normais. Aqui em Itamaraju, também no extremo sul, hoje o céu ficou assim. Sol depois de um mês de muita chuva. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais, o município registrou o maior volume de chuvas de todo o país em dezembro. Os moradores continuam com medo. É que o rio Jucuruçu, que margeia vários bairros, ainda está quase 5 metros acima do normal. Carline não consegue dormir depois de ver a água levar tudo de dentro da casa herdada da avó. Já tomei trauma de voltar a água, voltar de novo e fazer enchente de novo. Aí não quero morar aqui mais. A esperança vem da solidariedade que chega de todos os lugares. Brasileiros de todo o país estão doando cestas básicas. Hoje, o governo do estado começou a distribuir geladeiras e botijões de gás a famílias cadastradas. A gente estava preocupada como ir comprar de novo, porque está tudo difícil, as coisas tudo difícil. Eu mesmo desempregada, dependendo dos outros. Então, é um alívio. Olha, e agora à noite a Defesa Civil atualizou os números dessa tragédia na Bahia. Por isso a gente vai agora ao vivo a Itabuna conversar com o repórter Mauro Anchieta, que tem essas atualizações e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Mauro. Boa noite, Elter, Ana Paula, boa noite a todos. As últimas 3 mortes provocadas pelas enchentes foram confirmadas hoje pela Defesa Civil do Estado. Um casal da cidade de São Félix do Coribe, no oeste do estado, e um homem que morreu em Ubaitaba, aqui no sul da Bahia. Como nós vimos agora, são 24 mortes. Também aumentou de ontem para hoje o número de desabrigados e desalojados de 77 mil para 91 mil. O número de pessoas que de alguma forma foram afetadas pelas enchentes deu um salto. Até ontem eram 470 mil pessoas nessa situação e hoje já são 629 mil, mais de meio milhão. Elter, Ana Paula. Obrigada, Mauro, pelas informações. E a chuva deixou famílias ilhadas na região metropolitana de Belo Horizonte. No início da tarde, outra tempestade despontava no céu na região de Ibirité, na Grande BH, trazendo medo novamente aos moradores. Durante a noite de ontem, eles viveram momentos de pânico por causa da chuva. Várias ruas se transformaram em rios.
A Ellen gravou o desespero dela com 4 filhos pequenos dentro de casa. E do lado de fora, a água subindo rapidamente. Nós não tá bem não, os meninos tá tudo doido, minhas paredes tá tudo estralando, porque não tem como, olha aqui pra vocês verem. Eu vim com os 4 meninos e fui jogando um por um. Então eu fui retirada pelos fundos da minha janela da cozinha pelo telhado. Meu esposo veio por cima e conseguiu me retirar pelo telhado. As crianças foram levadas em segurança para casa de parentes. Nesta outra casa que fica na mesma rua, a família também perdeu praticamente tudo. Olha só o que a força da água fez. Aqui ficava a parede da cozinha e aqui do lado a parede do quarto. Elas vieram abaixo com a chuva de ontem. No momento havia 7 pessoas na casa. Ninguém se feriu. Foi questão assim de 20 minutos. Encheu, caiu aqui, foi já arrebentando tudo para lá. A rua fica próxima a este córrego que passa nos fundos das casas e cruza todo o bairro em Ibirité, na Grande BH. No norte de Minas, o nível do rio em Salinas baixou, mas 8 bairros e 8 comunidades rurais permanecem inundados. Lojistas da área central da cidade tiveram muito prejuízo. A correnteza carregou quase todos os produtos de algumas lojas. Quando a água ficou com 1 metro de altura, aí veio muito forte, aí rompeu as portas de vidro. Só que aí o fundo também rompeu. Então acabou que levou tudo pro rio. São quase 1.500 pessoas desalojadas ou desabrigadas no município. Foi desesperadora, né? Minha avó ficou com o coração aflito, a minha mãe. Teve momentos que a gente sentou realmente e chorou, porque não é fácil você ver, né, o seu ambiente, onde você mora. Você saber que você vai ter que sair da sua casa para ir para a casa de outras pessoas. Graças a Deus, todos estão bem. A Defesa Civil do Tocantins monitora 27 cidades atingidas pelas chuvas. A cheia atingiu plantações na maior reserva indígena do Tocantins. Os indígenas abandonaram as suas casas. Essa família aqui deixou para trás só as panelas. O rio Tocantins já acabou com o nosso legume que nós tínhamos, que nós comíamos. Eu tirei minha família daqui para lá para cima para não perder nossa vida, de repente. Outras regiões também sofrem com as cheias dos rios. Em Ipueiras, famílias ribeirinhas foram desalojadas. Restaram casas submersas. Não aproveitou nada, tá tudo aí dentro, boiando. Toda essa água também preocupa o norte do estado. Em Aguiarnópolis, o rio Tocantins já está bem perto das ruas. Bombeiros e Defesa Civil estão retirando as famílias que vivem em áreas de risco. A hidrelétrica de Estreito, na divisa com o Maranhão, alertou as comunidades que um grande volume de água deve chegar nas próximas horas. O Thiago Scheuer tem a previsão do tempo. Thiago, boa noite. Pelo jeito não tem trégua para essa chuva pelo Brasil. Pois é, Ana, tá difícil, é comum no verão, né? Boa noite para você, para o Elter e para quem nos acompanha. O novo corredor de umidade já se formou no meio do país e é ele que vai intensificar as chuvas a partir de agora, em Minas, no Espírito Santo e em partes do Rio. É um corredor de nuvens de tempestade que cruza o país, puxado por uma baixa pressão que está no oceano. Os acumulados de chuva vão ser altos em pontos do Espírito Santo, onde você vê em roxo, e também praticamente de todo o estado de Minas amanhã. BH com 60 milímetros, Vitória 35 e Rio com 50. É bastante coisa. São Paulo com 20 milímetros. Já em cidades do interior desses estados, a chuva ainda vem forte. Nova Friburgo e Teresópolis no Rio com 60 milímetros é muita coisa. Linhares no Espírito Santo 50, Barbacena em Minas e Ouro Preto por lá também entre 45 e 60 milímetros. Só que os temporais, mais uma vez, eles não vão se concentrar só no sudeste. Olha o tamanho da área para amanhã. Vem aqui, Maranhão, oeste do Piauí, Tocantins, que a gente acabou de ver na reportagem, invade aqui o norte do país e todo o centro-oeste também. A chuva vem com raios e ventania, com risco de alagamento, inclusive, em Goiânia, Cuiabá, Palmas, São Luís e Manaus. Inclusive, como já está chovendo bastante há vários dias em muitos desses lugares, aí sim tem o risco de alagamento, deslizamento de terra do Piauí, passando aqui por Minas Gerais até a Grande São Paulo. Na Bahia, a tendência da chuva é ir diminuindo. Amanhã também, Salvador, Itamaraju e Camamu, com volumes bem baixos agora nesse momento. Ana. Nas outras regiões também vai chover forte assim, Thiago?
Tem aquela chuva pontual, tá, Ana? No restante do Nordeste, né, do Ceará até Alagoas, a chuva ela vem em algum momento do dia, você vê aqui no verde mais claro, assim também como no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Tempo firme o dia todo, né? Vai continuar no Rio Grande do Sul e também em boa parte do Nordeste. Além de Porto Alegre, Aracaju também vai ter tempo firme, olha lá, 32 graus. Floripa e Fortaleza com chuva fraca e passageira, Ana. Obrigado, Thiago. Daqui a pouco, então, você volta com a previsão para o fim do ano, né? Até mais. Isso. As contas do governo federal em novembro registraram um saldo positivo de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, a retomada da atividade econômica influenciou o crescimento da arrecadação de impostos. Em novembro do ano passado, o governo teve déficit de 18 bilhões de reais por causa dos gastos com a pandemia. Mesmo com resultado positivo este mês, no acumulado do ano, as contas ainda registram déficit de 49 bilhões de reais. Pequenas empresas que quase fecharam por causa da pandemia começam a ter uma retomada dos negócios com o avanço da vacinação. O desafio agora é o aumento de custos. Foi a vacinação que deu a força que faltava para quem depende do movimento de gente. No primeiro semestre, as academias viram o faturamento cair até 87% na média. Só o turismo sofreu mais. Mas mês a mês, a Luana sentiu mais segurança na recuperação. Acho que a melhora a gente começou a perceber próximo de julho ou agosto desse ano, né? Mesmo com os alunos de volta, o faturamento ainda não é igual ao de antes da pandemia. É que os custos são outros. A conta de luz dobrou do início para o fim do ano. E o financiamento do imóvel, atrelado à taxa Selic, também ficou mais caro. Eu tinha a parcela próximo do 4% quando eu fechei o contrato lá em 2018 e agora está próximo dos 10%. Esse não é um problema só das academias, mas de praticamente todas as atividades que fazem parte do setor de serviços. O último a reagir. As contas de aluguel, matéria-prima, energia, empréstimos ficaram mais altas. E não sobra muito espaço para repassar para o bolso já apertado do consumidor. É por isso que o faturamento não volta ao nível de antes da pandemia. Segundo a pesquisa do Sebrae e da FGV, que acompanha os impactos da crise sanitária nos pequenos negócios. Metade dos empresários disse que o aumento de custos é o que mais tem dificultado a recuperação financeira. Em segundo lugar, vem a falta de clientes. Depois, as dívidas, de empréstimos, com impostos e com fornecedores. Diante dos desafios, os empresários estão se adaptando. Nos últimos 6 meses, 7 em cada 10 pequenas empresas adotaram alguma medida para reduzir o custo de energia, por exemplo. Apesar das dificuldades, o presidente do Sebrae Nacional diz que a recuperação deve continuar para todos os setores. É um ano para se fazer contas. Portanto, nós estamos trabalhando muito na educação empreendedora, nos agentes de desenvolvimento, nos agentes de inovação e no crédito assistido, para que esses 4 componentes possam melhorar a eficiência e melhorar a produtividade da micro e pequena empresa. Para o consumidor, os juros dispararam em 2021 e pagar as dívidas ficou muito mais difícil. A Gabriela teve que renunciar às compras de Natal por causa das dívidas. Peguei para pagar algumas contas que eu estava ganhando pouco no meu antigo trabalho. Foi também para fazer algumas compras para casa, enfim, porque eu e meu marido a gente estava desempregado na época. Então foi mais por isso mesmo. A atendente desempregada, assim como muitos brasileiros, sofre com o impacto dos juros. A taxa básica de juros da economia era de 2% ao ano em janeiro. Para tentar frear a inflação, a Selic foi aumentando e chegou a 9,25% em dezembro. Os juros ao consumidor, que já eram muito altos, dispararam ao longo do ano. Tudo isso num cenário de economia retraída, mercado de trabalho deteriorado e salários baixos. Uma tentativa do governo de frear a inflação. O Banco Central elevou a taxa básica de juros para o nível mais alto desde julho de 2017. Quem parcela a fatura do cartão de crédito ou usa o cheque especial sente no bolso o peso dos juros, que estão nas alturas. A Gabriela pegou R$ 2.000 emprestado no banco
e agora está procurando emprego para tentar saldar essa dívida. Em 2 anos, o total chega a quase R$5.000. Se Deus quiser, eu passei numa entrevista agora, vai dar tudo certo. Eu quero pagar minhas dívidas e sair dessa. Os juros do sistema rotativo do cartão de crédito chegaram a 346% ao ano. E do cheque especial, passaram de 129%. O coordenador do MBA em Gestão de Finanças da FGV diz que é preciso fazer contas para saber se o empréstimo se encaixa no orçamento e lembrar que os juros aumentam sempre que a Selic sobe. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é quanto você está ganhando com relação ao juro que você vai estar pagando. Porque a gente está tendo uma Selic que está sendo elevada para conter a inflação, isso é correto, mas não necessariamente o seu salário, para quem é assalariado, está acompanhando esse aumento da taxa Selic. Brasileiros mais experientes aprenderam com a vida que é preciso ter muito cuidado com os juros. Cartão, você vive só para pagar cartão. Principalmente quando você não faz conta do que gasta. Esse é para mim mesmo, esse eu pude pagar. Eu paguei no cartão, mas sem juros, e eu vou pagar na data, para não cair nesse juro abusivo. Depois de bater um recorde histórico em maio, o IGPM, índice usado na correção dos aluguéis, começou a desacelerar. Mesmo assim, na hora de reajustar o valor, a negociação ainda é a melhor saída, tanto para os inquilinos quanto para os donos dos imóveis. Mês passado, venceu o contrato de aluguel do apartamento do Wilson. O reajuste seria pelo IGPM, que este ano disparou. Não teve jeito. Precisou chamar a proprietária para conversar. E deu certo. Disparou, subiu demais, né? Esses dias nós procuramos alguns outros imóveis, mas felizmente ela é bem consciente, essa proprietária, e não reajustou. Este executivo, que trabalha em uma grande imobiliária, diz que 1/4 das renovações de aluguel este ano foi feito sem reajuste. A gente conseguiu um grande sucesso, né? Que boa parte dessa negociação, ela nem houve reajuste, né? A gente seguiu com o contrato do mesmo formato, né? Então, proprietário e inquilino decidiram seguir sem nenhum reajuste pelo próximo ano, né? E grande parte disso a gente reajustou pelo IPCA e muitos poucos pelo IGPM, né? Quase 8% somente pelo IGPM. O IGPM, esse índice que é usado para reajustar boa parte dos aluguéis, sofre influência direta da variação do dólar, que em 2021 oscilou muito. Além disso, como boa parte desse indicador leva em conta os preços no atacado, acaba tendo influência também das chamadas commodities, produtos que são negociados no mercado internacional, como o minério de ferro e o petróleo. Tudo isso pressionou o IGPM, que disparou no primeiro semestre do ano. No acumulado de 12 meses, a inflação do aluguel começou 2021 com quase 26% de alta. Foi subindo e em maio chegou ao maior valor já registrado desde 1989, quando a medição começou a ser feita. Passou de 37%. De lá para cá, esses aumentos perderam velocidade e o índice fechou o ano valendo 17,78%. Valor ainda alto, mas abaixo do patamar que era em maio. E o economista da FGV diz que a tendência de queda no IGPM deve continuar. Nós temos uma menor desvalorização cambial e alguns preços de commodities importantes começaram a cair no mercado internacional. Então, o minério de ferro recuou bastante, soja, milho, trigo também ensaiaram recuos nos mercados internacionais. E isso abriu espaço, então, para o IGPM subir mais lentamente. E é uma tendência que vai continuar, pelo menos pelo primeiro trimestre de 2022. O Flamengo anunciou o português Paulo Sousa como novo treinador. Paulo Sousa tem 51 anos e era o técnico da seleção da Polônia, do atacante Lewandowski. Ele assinou o contrato com o Flamengo para 2 temporadas. A seguir, as incertezas nos dados oficiais da pandemia no Brasil. Países da Europa e os Estados Unidos reforçam a importância da vacina diante de recordes diários de casos de Covid.
O Tribunal de Contas da União determinou que a empresa americana Álvares e Marçal apresente todos os documentos dos serviços prestados pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A decisão é do ministro Bruno Dantas. O pedido é para que a empresa entregue as datas das transações e os valores envolvidos. A Álvares e Marçal é o escritório que atuou como administradora judicial da Odebrecht, empreiteira investigada pela Lava Jato. O TCU está apurando se houve prejuízo aos cofres públicos e se há questões relativas a, abre aspas, possíveis conflitos de interesse, favorecimentos, manipulação e troca de favores entre agentes públicos e organizações privadas, fecha aspas. Moro deixou de prestar serviços para a empresa em outubro para se lançar na política. Sérgio Moro disse que nos 23 anos de trabalho na carreira pública, lutou contra a corrupção e que trabalhou honestamente no setor privado. Moro afirmou que nunca pagou ou recebeu propina, nunca fez rachadinha e nem comprou mansões. O ex-ministro disse ainda que nunca enriqueceu no setor público e nem no privado. Nunca atuou em casos de conflito de interesses e repudiou as suspeitas do TCU. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que um tsunami de casos de Covid está sobrecarregando os hospitais no mundo todo e avisou que o Brasil não está imune. A Delta e a Omicron são agora ameaças gêmeas que estão provocando recordes de infecções e levando a picos de hospitalizações e mortes. O chefe da OMS se disse muito preocupado com o que chamou de tsunami de casos. E com uma pressão imensa sobre profissionais da linha de frente exaustos e sistemas de saúde à beira do colapso. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, repetiu o apelo por uma distribuição justa de doses no mundo todo. Algo, segundo ele, fundamental para que a fase aguda da pandemia termine em 2022. Caso contrário, frisou, as variantes podem se tornar totalmente resistentes às atuais vacinas. Diante de uma pergunta minha sobre o Brasil, o diretor de emergências, Mike Ryan, destacou que ondas de transmissão são prováveis em todo o mundo e que o país não deve ser exceção. Ele afirmou ainda que mesmo se a Omicron for um pouco menos severa do que as variantes anteriores, um grande número de casos, como o Brasil já viu, pode sobrecarregar o sistema de saúde. E concluiu, se a onda não vier, melhor, mas estejam preparados. Países da Europa e os Estados Unidos estão reforçando a importância da vacinação diante de recordes diários de casos de Covid. A França enxerga um tsunami de novas infecções. Foram mais de 200 mil novos casos em 24 horas. Um recorde nacional e europeu também, segundo o próprio ministro da Saúde francês. Nas contas de Olivier Véran, a cada segundo, 2 franceses são diagnosticados com a Covid. Plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs ao coronavírus. A Itália também luta contra o tempo para interromper a sequência de recordes. Por pouco, o país não quebrou a barreira dos 100 mil novos casos diários. O governo italiano não viu o salto de contágios repetir no número de mortes. O Reino Unido também contou menos mortos de ontem para hoje. O primeiro-ministro britânico acha a Omicron menos agressiva do que a Delta. Mas Boris Johnson deixou claro que a nova variante é um perigo real e está sim causando mais internações. Ele avisou que quem não se vacinou tem 8 vezes mais risco de hospitalização. Boris Johnson está convidando os britânicos a começarem o ano novo com sensatez e cautela, tomando as suas vacinas. E o governo está disparando todos os dias milhares de SMS com essa mesma mensagem. Até agora, 77% dos britânicos receberam pelo menos uma dose e quase a metade já tomou, inclusive, a dose de reforço. Os Estados Unidos nunca ficaram tão infectados desde o início da pandemia. A média móvel de 7 dias ultrapassou os 267 mil novos casos ontem. O país só tinha vivido uma onda assim quase um ano atrás. As hospitalizações e as mortes também têm aumentado, mas estão longe do pico. Anthony Fauci, o infectologista da Casa Branca, disse hoje que dados preliminares sugerem que a variante Omicron seja menos agressiva e letal do que a Delta, apesar de ser muito mais transmissível. E voltou a afirmar: quem está vacinado e com dose de reforço em dia, dificilmente é hospitalizado.
A grande questão agora é a volta às aulas daqui menos de uma semana. Algumas cidades, como Chicago, mandaram teste de Covid para casa dos estudantes. Na capital, Washington, alunos e funcionários de escolas públicas têm que provar que testaram negativo antes do retorno. E aqui em Nova York, estudantes que tiveram contato com um infectado podem voltar à aula, desde que estejam sem sintomas e que tenham testado negativo. Aqui no Brasil, secretários de Educação pediram ao governo Bolsonaro que comece logo a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, antes da volta às aulas. O próprio Ministério da Saúde já reconheceu que a imunização das crianças poderia atenuar as interrupções das aulas presenciais. Está na nota técnica da secretária de Enfrentamento à Covid, que foi enviada ao Supremo. Mas, mesmo depois da autorização da Anvisa e recomendação científica, o Ministério da Saúde ainda não começou a agir efetivamente. Disse que é favorável à vacinação, mas que aguarda o resultado da consulta pública previsto para a semana que vem. Enquanto isso, providências práticas como treinamento de pessoal dos postos e encomenda da vacina específica para crianças continuam em compasso de espera. Depois de várias manifestações da comunidade científica, hoje foi a vez de secretários de educação cobrarem do governo. Numa carta enviada ao ministro Marcelo Queiroga, eles fizeram um apelo para a imediata aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid destinadas às crianças de 5 a 11 anos de idade. Na carta, eles reprovaram a demora do governo. Ter esta vacina disponível e não utilizá-la imediatamente faz com que cada morte por falta de vacina passe a ser contabilizada como evitável. Além disso, não podemos mais perder tempo na educação. É o futuro das nossas crianças que está em jogo. Reclamaram da consulta pública. Afirmaram que é notório que o Ministério da Saúde está indo na contramão do mundo. Este posicionamento não possui amparo científico. Não há qualquer razão para atrasar a vacinação de crianças. Secretários de Educação dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte e de outros 10 municípios assinam a carta. A Secretaria Municipal de Educação do Rio ressaltou que a imunização das crianças garante segurança para a volta às aulas. Escola é um local onde a criança tem não só um acesso a aprender português, matemática e outras disciplinas, mas tem um acesso a um prato de comida decente. A gente está falando de combate à fome, a gente está falando de combate a transtornos socioemocionais, a gente está falando do local adequado para que a criança aprenda a perder, a ganhar, a cair, a levantar, a conviver com outras crianças. Então, é desse espaço que as crianças estão sendo privadas. E no momento em que a variante Ômicron do coronavírus avança, o Brasil vive um apagão de dados oficiais. Quantos casos de Covid o Brasil tem hoje? Em que ritmo avança no país a variante Ômicron? Quem procura na fonte oficial não tem resposta. opendatasus.saude.gov.br. Vou compartilhar aqui para você. Não é possível acessar esse site. Tá vendo? Tá vendo? Tá assim desde o dia 9 de dezembro. De lá para cá, a gente não sabe o que está acontecendo. O apagão dos dados oficiais não prejudica só o trabalho desse pesquisador. Assim como o Diego Xavier, da Fiocruz, muitos outros cientistas do Brasil estão perdendo informações e dias preciosos no combate à pandemia. Se a gente não monitora epidemiologicamente o problema, a gente só vai entender a gravidade quando os hospitais estiverem lotados, e aí já é tarde. A gente não pode pagar para ver o que vai acontecer, e sem dados a gente está fazendo isso. O apagão de dados também prejudica o trabalho do consórcio de veículos de imprensa, criado para consolidar o número de casos, mortes e vacinados. O consórcio foi criado para fazer uma totalização independente dos casos e não ficar na dependência do Ministério da Saúde.
Isso ocorreu quando o Ministério começou a atrasar a divulgação dos dados e consolidá-los com omissões. Os dados brutos passaram a ser apurados pelo consórcio diretamente com cada estado. Ocorre que muitos estados usam plataformas do Ministério da Saúde para extrair os dados que ali são inseridos pelas equipes de saúde dos municípios, pelos hospitais e até pelas farmácias. A evolução dos casos, das internações, o número de mortes, a vacinação. Sem esses dados exatos, a comunidade científica não tem um retrato fiel do que está acontecendo na pandemia. E assim, é impossível traçar políticas públicas. Se a gente não tem dado para enfrentar a pandemia, é como se fosse um piloto de avião sem plano de voo. Se a gente está voando no avião e a gente não sabe para onde a gente vai, esse avião vai cair. A falta de informações oficiais se junta a um outro problema, mais antigo. Nesses quase 2 anos de pandemia, o Brasil ficou marcado por ser um país que faz pouquíssimos testes para a Covid em relação ao tamanho da população. Isso torna ainda mais difícil traçar um quadro exato do avanço do vírus. Mesmo assim, nos últimos dias, laboratórios particulares do país registraram não só uma procura maior pelos testes, como também um aumento no percentual de resultados positivos. No mês de dezembro, a Rede Dasa tinha pouco mais de 1% de testes positivos de Covid. Antes do Natal, a taxa tinha mais que dobrado, passando dos 3%. No dia 28, um salto, 16%. Junto com o aumento dos casos, a presença maior da nova variante. Nosso dado, no começo da primeira quinzena de dezembro, era de 20% dos casos positivos Ômicron. Hoje eu estimo que a gente já esteja com 50%. E essa variante é muito transmissível. Então tem que tomar o mesmo cuidado que a gente estava tomando antes, que é a máscara, que é o distanciamento, que é evitar a aglomeração, principalmente sem máscara. Dados de outros laboratórios confirmam o aumento de testes positivos. No Grupo Fleury, saltaram de 2% no início do mês para 20% na última semana. O diretor de outro grupo, o Richer, confirma o aumento e diz que os resultados pegam os pacientes de surpresa. A grande maioria dos casos são pessoas assintomáticas ou com sintomas muito leves. Assintomáticas, principalmente, que vão fazer o teste por alguma questão burocrática, como, por exemplo, para fazer uma viagem ou para participar de algum evento e acaba tendo a surpresa de um teste positivo. Os números dos laboratórios são importantes, mas só refletem a parcela da população que tem plano de saúde ou pode pagar por exames. O epidemiologista Pedro Halal diz que um quadro mais amplo seria fundamental para enfrentar a chegada da nova variante. Tem muita gente infectada pela Omicron e que nem sabe. Por quê? Porque não testa, porque o Brasil nunca teve uma política adequada de testagem. Então as pessoas estão infectadas com a Omicron, algumas delas nem sabem e outras acham que estão gripadas, com uma gripe comum. Quem lida com os números gigantescos da pandemia alerta. É cedo para afirmar que casos mais brandos de Covid sejam um alívio para os hospitais e para a saúde pública. Os casos e os casos graves são diretamente proporcionais. Então, se a gente tem 100 mil casos de Delta e 10% interna, a gente está falando de 10 mil casos. Se a gente tem 1 milhão de casos de Ômicron e 1% interna, a gente está falando de 10 mil casos. O problema não diminui. Uma doença mais contagiosa, que tem mais casos, ela tem uma probabilidade de levar mais pessoas também a ter uma internação e evoluir para um caso grave. Números apagados, escassez de testes. Para os cientistas do Brasil que combatem a pandemia há tanto tempo, a luta fica ainda mais difícil, sem saber onde estão e quantos são os adversários. Uma coisa é a cepa mais branda causar infecções mais brandas. Ótimo, isso é uma ótima notícia. Agora, ter noção do tamanho da realidade é fundamental, independente da cepa ser mais branda ou ser mais agressiva. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre a falta de informações oficiais e sobre a testagem no país, mas não tivemos resposta. E a Malu Maza traz agora os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu. Boa noite, Elton, Ana Paula, e uma boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 117 mortes. Já são 618.870 vítimas da Covid. O número de novos casos confirmados em 24 horas é de 9.958 e o total passa de 22.262.000.
E aqui a gente quer chamar a atenção para uma informação. Um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde, em parceria com 2 laboratórios, constatou que a variante Ômicron foi responsável por 31,7% das infecções por coronavírus em 8 estados brasileiros. Foram analisadas 640 amostras de testes positivos entre os dias 1º e 25 de dezembro. A média de casos hoje está em alta de 53% em 2 semanas. São, em média, 6.022 casos por dia. A média de mortes está em queda de 27%. São 106 óbitos por dia. Hoje, São Paulo não divulgou as informações. A Secretaria de Saúde do Estado informou que não foi possível coletar os dados dos sistemas federais de notificação de Covid. 8 estados estão com alta na média de mortes, 9 têm estabilidade, 8 estados e o Distrito Federal aparecem com queda. Agora, a vacinação pelo país. 13 estados e o Distrito Federal não divulgaram informações hoje. Nas últimas 24 horas, mais de 78 mil pessoas tomaram a primeira dose, mais de 307 mil a segunda dose ou a dose única e 417 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 803.589 vacinados. Até agora, mais de 161 milhões de brasileiros estão com a primeira dose da vacina. Isso corresponde a 75,55% da população. 143 milhões estão com a vacinação completa, 67,13%. E quase 26 milhões tomaram a dose de reforço, 12,16%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Paula Elter. Obrigada, Malu. Até amanhã. E a seguir, morre aos 28 anos o cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luísa. Morreu esta tarde em Goiânia o cantor sertanejo Maurílio, que fazia dupla com a cantora Luísa. Ele tinha 28 anos. Maurílio estava internado neste hospital de Goiânia. Há 2 semanas, ele passou mal durante a gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. O cantor estava com dificuldade para respirar e fortes dores no peito. Foi atendido, mas durante a avaliação médica teve uma parada cardíaca. Maurílio foi reanimado e internado. Os exames apontaram que ele teve um tromboembolismo pulmonar, uma condição grave e muito preocupante. Ocorre quando os vasos da artéria do pulmão ficam obstruídos. Hoje, o estado de saúde dele piorou e Maurílio acabou morrendo. Maurílio Delmonte Ribeiro, de 28 anos, nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Era casado com Luana Gomes e antes de seguir carreira na música, cursou ciências contábeis. Ele fazia dupla com a cantora mineira Luísa desde 2016. Os dois se conheceram durante um show na festa de aniversário de uma amiga. Ali formaram uma parceria improvisada e não se separaram mais. Ficaram conhecidos nacionalmente depois de gravar com o cantor Jorge, da dupla Jorge Mateus. Já não foi dos melhores e o que eu vou pedir é sem pretensão. Mas o sucesso mesmo veio com a música Sextou com S de Saudade, em parceria com Zé Neto e Cristiano. Sextou com S de saudade. A música estourou no ano passado, durante a pandemia, e foi uma das mais tocadas no BBB 2020. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. História contada no programa Conversa com Bial. Quando é que vocês se deram conta que a música primeiro virou hino das confinadas e depois virou hino de todo mundo por causa do confinamento? Como é que essa ficha caiu para vocês? Cara, pra mim caiu no começo da quarentena. Quando encaixou, né? Sextou com essa de saudade de sair de casa, de tomar um com os amigos, de poder ir pra qualquer lugar. O músico morava em Goiânia, berço da música sertaneja.
e não era difícil ver a dupla pelas ruas da cidade. A gente veio filmar a reação da galera ao ouvir a música S de Saudade. O primeiro DVD, em 2017, foi gravado na cidade goiana de Trindade. No ano seguinte, Luísa e Maurílio convidaram outros artistas para cantar com eles. Entre eles, a cantora Alcione. Luísa e Maurílio. E vai desapegando, vai. Desacostumando, vai. Vai colecionando bocas. Já que a minha cena vai beijar, foi namorar. Perder lugar. E Marília Mendonça. É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso. E na sua cama cê dormia bem, só que na minha você nem dormia. Neste ano, a parceria foi com o cantor Dilcinho. É até melhor você sair ficando com um e com outro. Para os amigos e fãs, fica a lembrança do cantor alegre e de muitos sucessos na música sertaneja. Buzinando pro povo, é que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso. Pra você que tá sofrendo de... Artistas como Simone e Simaria e Zezé de Camargo e Luciano usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor. A cantora Maraísa escreveu: Maurílio, um menino iluminado, da paz e de muitos sonhos, um talento inigualável. Obrigada por tudo que nos presenteou enquanto esteve conosco. O cantor Leonardo publicou: Descanse em paz, Maurílio. Meus sentimentos a todos os familiares. Alcione também lamentou a morte precoce do cantor. Meu conterrâneo, que me recebeu com muita delicadeza e carinho quando gravei com ele e a cantora Luísa. Certamente a música jovem do Brasil perde um grande talento. Mas pensando bem, é até melhor você sair ficando com um e com outro. A assessoria da dupla Luísa e Maurílio confirmou que o cantor será velado e enterrado na cidade natal, em Imperatriz, no Maranhão. Em Belo Horizonte, morreu hoje o jornalista e um dos fundadores do PDT, José Maria Rabelo. Ele tinha 93 anos, estava internado há um mês e sofreu falência múltipla dos órgãos. Na década de 1950, ajudou a criar o binômio Jornal de Crítica Política, marcado pelo humor ácido. Com o fechamento do binômio pela ditadura militar, Rabelo foi exilado. Em 1979, de volta ao Brasil com a anistia, assumiu a direção do jornal O Pasquim. Rabelo era viúvo e deixa 6 filhos. Na terra natal de Guimarães Rosa, em Minas Gerais, um grupo de mulheres mantém uma tradição religiosa centenária. O Museu Guimarães Rosa, que fica na casa onde o escritor de Grande Sertão Veredas nasceu, tem uma atração especial nesta época do ano. Aliou o presépio, né, da chegada do menino Jesus com a beleza do interior que nós temos aqui, né? Contam que foi aqui, na venda do pai, que Guimarães Rosa começou a gostar de boas histórias. Imagina bem, uma criança curiosa, estudiosa, inteligente, o Guimarães Rosa, ele com certeza ouviu muitas histórias e histórias que os visitantes, os fregueses, vinham até aqui para comprar. Agora, a Casa Museu de Rosa vai ser ponto de parada para este outro grupo, as pastorinhas Estrelas do Sertão. As mulheres bordadeiras de mão cheia se arrumam com capricho para a visita. Me sinto feliz, né? Por poder participar. Quando estão prontas, saem com seus pandeiros e roupas coloridas, alegrando Cordisburgo. Do Natal até 6 de janeiro, dia de Reis, elas saem assim pelas ruas, entram nas casas da região para visitar presépios. Uma tradição portuguesa que as pastorinhas mantêm viva. O louvor ao Cristo Menino. Nas salas, cantam versos comemorando o nascimento e dançam encantando turistas. A simplicidade dessas mulheres que passam tantos ensinamentos para a gente, né? Eu fiquei assim extasiada. A gente tem que relembrar o nascimento de Cristo e as boas novas, né? Vamos torcer para que essa tradição não morra nunca. Antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente chama de volta aqui o Thiago Scheuer, porque ele tem a previsão do tempo para a virada do ano. Como é que vai ficar, Thiago?
Vamos lá então, Ana. A hora da virada promete ter chuva em boa parte do país. Você vai olhar nesse mapa aqui comigo, onde está em azul, tanto escuro quanto claro aqui no Acre e também lá em Roraima, aí sim tem chance de chuva. O risco mais alto é no azul escuro, entre aqui esta área no Amazonas, descendo pelo centro-oeste, invadindo praticamente todo o sudeste e o leste de Santa Catarina. Nas áreas em branco, aí sim não tem chuva. Salvador, Porto Alegre, Recife e Natal estão nessa área. Agora, Floripa, Cuiabá, BH e Belém devem ter chuva quando 2022 chegar. Enquanto isso, o Rio de Janeiro deve ter chuva forte na hora da virada e essa previsão, aliás, foi atualizada hoje à tarde pelos meteorologistas. E em São Paulo, a chance ainda é de uma chuva mais fraca. Ana e Elter, amanhã eu volto e trago mais informações sobre a hora da virada. Combinado, Thiago. Obrigado. Boa noite para você. E o Jornal da Globo é depois de Passaporte para a Liberdade. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.